terceira lei de Hermes. Hermes Trismegisto deixou 7 básicos ensinamentos, conhecido como 7 leis de Hermes. Primeiro, mentalismo. Segundo, correspondência. Terceiro, vibração. Quarto, polaridade. Depois vem o ritmo, gênero e causa e efeito. Nós já falamos sobre algumas leis de Hermes e hoje, então, é pertinente falarmos sobre a terceira. Quando falamos em vibração, o que a ciência moderna fala está totalmente de acordo com as ciências de Hermes. A vibração, então, ela é traduzida em movimento. Quando você pega uma corda, assim, como uma brincadeira de criança aí, faz um movimento, um chicotear da corda no ar, ela forma uma sinuosidade, demonstrando, então, como é uma vibração. Um aparelho de som, por exemplo, então quando o som ele faz mexer na caixa de som, ou você coloca ali um pouco de areia, a areia pula, isto é vibração. Claro que por trás de toda a vibração existe uma frequência vibratória, por isso que é chamado de frequência vibratória. Então, um sorriso silencioso, você pode estar vibrando por dentro, mas não manifestou a vibração. Porém, uma risada, uma boa gargalhada, você está então manifestando a vibração. Então, na lei de Hermes diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Está lá, nada parado, tudo se move, tudo vibra, mesmo aquilo que está aparentemente fixo, que pode ser uma própria pedra, dentro dela existe um movimento de átomos, fazendo vibração também, criando uma vibração nem sempre detectada, mas está lá então a vibração. Sendo assim, vamos continuar nesses conceitos mais sutis até chegar na nossa vida cotidiana, que é para isso que eu falo para vocês uma linguagem bem acessível em relação aos ensinamentos transcendentes e atemporal de Hermes Trismegisto. Por exemplo, há um conceito que diz: se você movimentar a matéria, você produz energia. Se você movimentar a energia até um certo grau, você produz luz. E quando você aumenta a luz, você aumenta o grau de consciência, você favorece a trajetória evolutiva. Então veja bem que uma coisa está ligada na outra, é realmente o sutil que rege o espesso. São os átomos em movimento constantemente que produzem, então, energia e que produz luz e que produz consciência. Ou alguém pode dizer, a consciência produziu tudo isso anteriormente. Aí fica aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a consciência produziu tudo isso. O movimento faz nos recordar da consciência e assim para frente. Agora, na nossa vida prática, falamos em movimento para exteriorizar a vibração. Então, vem o famoso e antigo mexa-se, o movimento. O movimento, entre outras coisas, traz energia. Então, a malhação de academia, musculação, exercício aeróbico são necessários para que você produza energia, para que você faça a energia trabalhar. Mas se for em excesso, a mesma energia que você produziu entra em desgaste, você vai perdendo energia. Nada pode ser em excesso, tudo tem uma certa medida. Então, quer saber mais sobre o movimento? Vamos pensar assim, você tem um movimento da dança, por exemplo, há uma frequência vibratória que é o som, e esse som faz as pessoas dançarem. Às vezes até o cachorrinho dança. Quando a gente vê na internet os bichinhos dançarem, pássaros também dançam, né? Às vezes, quando você coloca um som, a dança de alguns pássaros, de algumas aves, né? Fica mais frenética um pouco. Então, o que ocorre? Você pensa que a vibração ela se exterioriza através do movimento. Mas os movimentos feitos com certos graus de consciência aumenta a nossa luz, aumenta a energia, aumenta a consciência.
te sugiro aí, entra na internet aí e entra aí num site que diz linguagens que se conectam. E ali você vai ter uma boa surpresa, vai entender melhor como trabalhar ali com o movimento de forma mais consciente. Então, vamos continuar trazendo para a nossa vida do dia a dia. Eu falei que um sorriso silencioso tem uma vibração interna, mas ela não se exterioriza. A gargalhada exterioriza, né? Algo que é convulsionante, né? Exterioriza. Então, a dança também exterioriza isso. Quando numa dança fala, tira o pé do chão, então é um pula-pula, é um tipo de frequência e de vibração. Quando então com os pés no chão, na dança de salão, ou com os pés firmes apenas balançando outras partes do corpo, é um outro tipo de vibração que produz sentimentos, energia, excitações, vibrações como a valsa, tranquila, suave, desperta mais o chakra cardíaco e assim para frente. Sendo assim, já que tudo é vibração e que tudo exige movimento, se por algum motivo físico, motivo de saúde, você não está podendo fazer movimentos físicos, então existe um movimento mental. Movimento mental. Deixar sua mente trabalhar de várias maneiras, como já fizeram grandes cientistas pelo mundo. Stephen Hawking, aquele na cadeira de rodas, que estava ali com uma doença totalmente paralisante, não parava de trabalhar a sua mente. Ele é um grande exemplo, então, que pouco antes de morrer, ele foi para o espaço como um verdadeiro astronauta, foi ali numa aeronave que saía da atmosfera e acabava ali a gravidade, e ali, com o auxílio de algumas pessoas, ele levitou nessa aeronave, dizendo que aquilo era uma grande realização dele, e mesmo sendo um físico teórico, ele viu essas questões de física na carne, né? No seu corpo, com esta falta de gravidade. Então veja, e sem poder movimentar nada, nenhum membro, nenhum dedo. Então ele conseguiu tudo isso. Não há desculpas para a gente deixar de participar, para que você deixe de participar da grande roda, do grande movimento, do grande convite à grande dança cósmica. E tudo isto é vibração.